Olá, seguidores do Doc.com, mais um programa direto aqui da Live Propaganda, nessa série com pré-candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa, quem vai estar aí possivelmente disputando a próxima eleição em outubro aqui na cidade. Hoje recebemos o deputado federal Aliel Machado do PV. Seja bem-vindo, Aliel. Olá, Eduardo. Olá a todos que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade e o convite de estar aqui no DOC. Pois é, estamos aí com essa série com pré-candidatos, Aliel, nós várias entrevistas aí ao longo desses anos aí de Doc.com, agora de Casa Nova, mas a informação com credibilidade é de praxe. Queria começar perguntando para você, Aliel, a gente tem aí visto essa movimentação política, essa ruptura entre a prefeita Elizabeth Schmidt e o ex-prefeito Marcelo Rangel, parece que ela antecipou a eleição, né? O que nós veríamos lá nas convenções, né, no final de julho, começo de agosto, parece que aflorou agora, já nesse prazo que definiu as filiações, né, 6 meses antes da ida às urnas em outubro. Como que você tem se posicionado e tem visto essa movimentação política aqui em Ponta Grossa? Bom, no meu ponto de vista, não houve um rompimento da prefeita com o Marcelo. Houve um rompimento do Marcelo com a prefeita. Eles estão governando a cidade há bastante tempo. Ele apoiou a prefeita, ele conduziu, organizou a campanha dela à eleição, ela era vice dele. E agora, na véspera da eleição, ele cria uma desculpa, rompe com ela porque ele tem por objeto o poder. Isso é uma preocupação não com a cidade, uma opinião minha, é uma preocupação com o poder. E as pessoas vão poder fazer uma opinião, vão poder emitir sua opinião e decidir se elas querem dar continuidade a isso ou se elas acham que precisa de mudança, de coisa nova. A prefeita teve dificuldade no mandato dela, porque ela foi abandonada politicamente por eles. Eles torceram o quanto pior, melhor, não estenderam a mão, não ajudaram mesmo com todo o poder que eles têm, e eu digo o Sandro e o Marcelo. E eu fiz o contrário, eu não sou do grupo político da prefeita, tenho as minhas críticas na gestão, é uma coisa natural e saudável, né? Só tem crítica quem está lá também, mas nós fizemos pela cidade. Eu sei que o mandato tem uma grande responsabilidade e eu não misturei as coisas. Nós estendemos e trouxemos muitos investimentos. Agora, é natural, é um direito que o Marcelo tem, o Marcelo foi prefeito, tem muitas coisas para mostrar da administração, também tem muitas coisas que se explicar da administração, é natural também, só quem está lá para passar por isso, é um líder político, é deputado, foi prefeito, e eles que se resolvam aí para explicar para as pessoas essa brincadeira que fizeram com a cidade. E o Aliel vai entrar nessa disputa? Nessa não. Na disputa pela prefeitura. A minha disputa é sobre a cidade de Ponta Grossa. Eu tenho uma preocupação com o meu município, tenho o sonho de poder realizar muitas coisas. E quem está na vida pública, Eduardo, e vive no dia a dia os problemas que as pessoas nos remetem, nos procuram, a gente tem sonho de realizar. A coisa que um político que se preocupa de fato com as pessoas mais quer é poder entregar as coisas, é poder melhorar, né? E lógico que o cargo de prefeito é o único que tem capacidade em toda a esfera pública de estar mais próximo das pessoas e entregar de fato tudo isso. Eu tive a oportunidade de ser candidato em 2016, perdi a eleição para o Marcelo, respeitei a democracia, ajudei o mandato dele como pude também, sendo deputado federal, não levando em consideração as divergências políticas. E agora nós estamos preparando uma proposta. Diferentemente de alguns grupos políticos na cidade que personificam o debate político puxando para si, para o seu nome, o nosso trabalho é um pouco diferente. Eu quero mostrar uma proposta para a cidade, um projeto, um programa que dê resposta aos assuntos mais urgentes que a cidade tem, que tenha perspectiva de crescimento, desenvolvimento, que tenha resposta para os problemas, não individualizado em um salvador da pátria, mas alguém que possa, de fato, melhorar a vida das pessoas com uma proposta consistente. Para isso, é preciso um trabalho muito árduo, técnico, é preciso muito estudo, é preciso que você tenha ao seu lado pessoas capacitadas que consigam dar resposta a tudo isso. Então nós temos que discutir o planejamento urbano, os problemas da saúde, temos que discutir o desenvolvimento e o crescimento da cidade, plano diretor,
temos que discutir as parcerias que são necessárias com todos os setores, e para isso você precisa da contribuição de quem entende do assunto. Não existe um prefeito que entenda de tudo. Ele pode entender um pouquinho de mídia, e isso nós temos candidatos especialistas aqui na cidade, são bons de propaganda e marketing. Mas você precisa, além da propaganda e do marketing, ter pessoas que conheçam a realidade das pessoas. E acredito eu, Eduardo, que pela minha experiência de vida, 3 mandatos como deputado federal, presidente da Câmara, gestor que fui, a força política que eu construí em Brasília, que é o centro do poder, que tem uma influência, um poder muito grande para ajudar a resolver os problemas que a cidade tem, me capacitam para uma pré-candidatura. Então eu estou buscando liderar um processo político com diversas lideranças e partidos, para através disso apresentar uma proposta para a cidade. Interessante essa colocação sua, Léo, de preparação de um plano de governo, apresentar soluções, projetos para as demandas de Ponta Grossa, que não são poucas. Obviamente que a cidade passa por um momento aí de desenvolvimento, de industrialização, mas também, né, junto com esse desenvolvimento vem as demandas por segurança, enfim, saúde, educação. As demandas sempre elas existem. Eu lembro que conversava contigo em uma outra oportunidade, para uma outra matéria do blog, e num belo dia você me falou que estava em reunião com um médico da cidade, enfim, para discutir um projeto para a saúde. É isso que você tem feito? Procurado profissionais aí que têm essa expertise para aí então montar o plano de governo? Nós nos encontramos na rua, de longe. Você me perguntou, né? Eu estava ali próximo, à tua casa, inclusive. E eu estava indo para uma reunião com um grupo de médicos, especialistas, porque eu quero poder ter substância naquilo que eu defendo. Não pode ser um briefing mal feito. Não pode ser alguém que te dá pronto ali um script para você ler e você não acreditar. Você tem que entender disso. Eu fui candidato em 2016 e nós começamos a campanha com um índice muito pequeno de votos. Era a época do impeachment, toda aquela confusão, as agressões que eu sofri infundadas e os ataques organizados. Mas ao término da campanha nós chegamos a 45% dos votos no segundo turno. Uma votação muito expressiva. E esses votos aconteceram, Eduardo, porque nós conseguimos organizar um plano de governo que dialogava com todos os setores da cidade e mostrava que tinha competência e substância em tudo isso. O que eu fiz agora, estou fazendo agora, estamos fazendo agora, porque pelas mãos de muitas pessoas, nós pegamos o plano de 2016, atualizamos com os dados atuais do município, aquilo que melhorou, aquilo que nós tivemos um recuo, aquilo que precisa ser melhor discutido. E estamos com diversos profissionais e pessoas ao longo de muitos meses construindo isso. É por isso que eu digo que a pré-candidatura não pode ser individualizada no aliado. A gente tem que ter essa substância que dá resposta às pessoas. É uma administração. São muitas secretarias, muitas diretorias, muitos problemas, muitos desafios. E você precisa dar segurança às pessoas que você vai entregar a vida delas para algo que é verdadeiro. Porque quando você vive do marketing, da mentira, dessa política, dessa polarização, de tudo que a gente está vivendo, as pessoas sofrem lá na ponta. É o médico que não tem na unidade de saúde, é a pavimentação que não aconteceu, é a indústria que não veio, é o emprego que está faltando, é a segurança que está falhando. Tudo isso precisa ser pensado pelas mãos de pessoas que conhecem isso no dia a dia. Desde os melhores doutores até o próprio usuário. A pessoa que está na ponta, que conhece pela experiência de vida, muitas vezes mais do que quem fica só na teoria. E eu tenho facilidade em agregar tudo isso. Por que eu digo que eu tenho facilidade? Porque o que nós vamos discutir e pregar agora, Eduardo, é que a cidade não merece essa divisão. A cidade merece agora ter uma unidade em torno de um projeto novo e as pessoas vão poder optar. Basta olhar que as pré-candidaturas hoje mais consistentes, todas elas representam o passado. Elas representam o que já aconteceu. E teve coisas boas, claro que sim. Mas também nós vivemos uma perspectiva de mudança. E eu entendo que a cidade merece e pode muito mais. Nossa cidade tem 200 anos de história. Nós temos muito mais história do que Londrina, do que Maringá, do que Cascavel. E mesmo assim, nós estamos aquém desses municípios.
porque nós tivemos ao longo da história um domínio de grupos políticos na cidade que ficaram décadas no poder, como acontece agora, e não tinha perspectiva de crescimento, de mudança. Eu acho que a cidade merece muito mais do que ela tem. Olha, você está no PV, né, e faz parte aí da federação que foi formada na eleição de 2022, junto com o PT e o PCdoB, né? E, obviamente, que você sabe essa polarização, que, ao meu ver, também não é benéfica, mas que ela existe, e isso é fato, entre direita e esquerda, que aí representatividade personificado pelo Lula e pelo Bolsonaro, né, em nível nacional. Em nível local, parece-me que pretende-se ou pode a população ir para esse caminho, embora, na minha opinião, não seja o correto, mas que pode acontecer. Você estará no perfil da esquerda e Ponta Grossa ela é conservadora, tendo em vista aí os 70% de votos aí para o Bolsonaro na eleição. Como que você vê essa situação? E o que você acha das pessoas? Eu vejo quando posta matérias suas, quando, né, das suas redes sociais, muito pessoal chamando de comunista, chamando de petista e tudo mais. Como que você vê essa situação? Fico feliz porque não me chamam de mentiroso, não me chamam de ladrão e principalmente de oportunista. A pior coisa que pode ter na política é o oportunista. Aquela pessoa que quer enganar o cidadão. O que eu posso dizer a essas pessoas é que é da democracia elas terem a opinião delas. Eu não acredito que questão ideológica deva permear um debate sobre o município. O município é questão de gestão, de comprometimento, de prioridade. Eu moro no mesmo bairro até hoje. Fui administrador quando presidi a Câmara Municipal de Ponta Grossa. Implementamos uma gestão que foi modelo, que me deu a oportunidade. Eu tenho muito orgulho de ser o deputado federal mais votado na história em Ponta Grossa até hoje. E nós vamos apresentar uma proposta. O que eu vou tentar fazer é mostrar para as pessoas que o debate tem que acontecer em torno da melhor proposta, de quem está melhor preparado, de quem está qualificado para resolver os problemas que a cidade tem e de quem tem força para fazer isso. Goste ou não goste do PT, hoje o PT preside o Brasil. E o que eu tenho de possibilidade política é trazer os benefícios, como já estou fazendo, para a cidade de Ponta Grossa e resolver o problema que aflige todos nós. O problema de logística, de infraestrutura, o problema do aeroporto, o problema habitacional, os problemas de segurança pública. Porque eu tenho condições de fazer isso. Esse é um debate que vai acontecer no período eleitoral. Acredito que se desmonta essa sustentação feita por alguns adversários, ela é patrocinada. Se você olhar todos os ataques que eu sofro, são ataques que são feitos pelo mesmo modelo e esquema de robôs dentro da internet, de pessoas com perfis falsos e de pessoas que não têm coragem de vir fazer um debate aberto e franco sobre esse assunto. Entendo que, repito aqui, é natural, é da democracia, nós temos que respeitar as lideranças políticas, nós estamos construindo, não é por um partido, nós estamos construindo por um grupo de pessoas que são filiadas ou não a partidos políticos. Eu tenho muito orgulho do Partido Verde, que é uma referência, não apenas no Brasil, mas a nível mundial. É um partido ilibado, é um partido que tem quadros importantes de pessoas qualificadas, e eu tenho muito orgulho do meu partido. E quem quiser se somar ao nosso projeto, para mim não importa a cor, não importa o partido. Se a pessoa quer contribuir, se a pessoa não quer fazer aqui um conchavo político, a velha política, se a pessoa tem crítica ao que está acontecendo na cidade e acha que pode fazer diferente, ela pode vir com a gente. Não é à toa que eu tenho apoios de lideranças e partidos políticos dos mais diversos. Agora, quem vai ter que responder sobre isso são os nossos adversários, que estavam num barco ontem, que estavam num outro antes de ontem, que hoje estão em outro, e que com certeza amanhã, por oportunismo, pode estar em outro. Eu prefiro sofrer a crítica, fazer o debate e ter personalidade, ser coerente com a minha história, ser coerente com a minha vida, ser coerente com o que eu prego para os meus eleitores. É por isso que nas pesquisas eleitorais o voto mais consistente é o nosso, é por isso que nas pesquisas eleitorais nós temos uma rede de apoio muito forte e eu fico muito feliz de poder debater. Quando você entra numa eleição, Eduardo, você entra para ganhar. Mas eu lhe confesso aqui que, para mim, não vale tudo. Não vale tudo, não vale mentir, enganar as pessoas. Eu prefiro ficar bem com a minha consciência, tenho muito orgulho do meu trabalho, de estar no 3º mandato como deputado federal, sem ter me comprometido com isso.
E na eleição vai aparecer o que eu estou dizendo aqui. Essas diferenças, esse jeito camaleão que muitos têm de se adaptar ao ambiente, vai aparecer no momento eleitoral e as pessoas vão poder, em sua sã consciência, fazer esse debate. Para encerrar desse ponto, acho que a eleição de prefeito é muito diferente da eleição do legislativo. No legislativo você não tem uma preocupação administrativa no teu voto. Na eleição de prefeito as pessoas fazem uma reflexão melhor. As pessoas analisam melhor quem tem condições e de fato o que é verdade. E isso vai desnudar esse tipo de situação que é o que eles acabam dizendo por aí. Tá certo. A questão partidária também, Eliel, a gente falou da federação, né? PV, PT, PCdoB. Outros partidos que estão contigo nesse momento aí de pré-campanha, quais são? Estamos debatendo com muitos partidos ainda. Uns a gente não pode falar porque atrapalha estrategicamente e tem uma força. Veja o que aconteceu com a prefeita, né? A prefeita tinha um trabalho, uma articulação, e o Marcelo e o Sandro lá e destruíam isso. E eu falo mesmo porque é aberto. Se quiser debater, eu respondo. Se quiserem vir conversar comigo aqui, adiantar um bom debate, eu gosto também com muito respeito, né, as lideranças que são constituídas. Mas nós temos já uma conversa muito adiantada com o PSB, temos uma conversa adiantada com o PDT, com grandes lideranças, partidos que construíram boas chapas de vereadores e outros partidos que estão dialogando com a gente. Tá certo. Falando aqui do cenário pré-eleitoral, nós temos aí a sua pré-candidatura da prefeita Elizabeth Schmidt, né, pelo União Brasil, do ex-prefeito Marcelo Rangel aí pelo PSD, apoiado aí pelo governador Ratinho Júnior, e temos também a pré-candidatura da Josi Canto, né, a vereadora, filha do ex-prefeito Joselito Canto. A gente sabe que na eleição municipal passada, Léo, você esteve, né, inclusive ali compondo, né, indicando vice, na época o Pietro, né, foi vice da Mabel, disputou com a prefeita lá em 2020. A gente sabe também que no ano de 2022 teve uma ruptura sua também com o Joselito por questões de apoio, enfim, de compromissos firmados e não cumpridos, né? Existe essa possibilidade, Ariel, de estar procurando o ex-prefeito, a vereadora Josi, a deputada Mabel, para uma nova composição, ou isso não existe? Só para ficar claro, não fui eu que rompi com o Joselito, foi eles que romperam com a gente, porque o que aconteceu é que em 2020 eu estava bem posicionado nas pesquisas, tinha o maior número de partidos me apoiando, MDB, PSB, Partido Progressista, que inclusive hoje é o partido da vereadora Josi, e diversos outros partidos. Nós abrimos mão de uma candidatura para construir um grupo mais forte, um grupo que pudesse apresentar uma proposta. Nós tínhamos um plano de governo, e o motivo do Pietro ser o vice é que o Pietro era o coordenador do plano de governo. A então candidata Mabel aceitou o nosso plano de governo, construiu também com as suas sugestões e ideias, e nesse grupo político o deputado Aliel entrou para o grupo político do Joselito e tinha um compromisso político de nós caminharmos juntos. Quando perdemos a eleição, quando a Mabel perdeu a eleição no segundo turno, isso continuou. Nós apoiamos o Joselito em outros temas, estivemos juntos, e quando chegou próximo à eleição do deputado, ele disse que não cumpriria com o compromisso feito e se lançou candidato a deputado federal. Então era natural, eu era candidato a deputado federal, nós disputávamos o voto da eleição e a gente acabou se distanciando por esse motivo. O Joselito tem uma grande liderança, tem uma história, foi prefeito da cidade. Tenho dúvida ainda de quem será o candidato deles, porque ele disse que ele é o candidato, né? Ele está tentando reverter uma situação na justiça. E aí a Mabel parece que não quer ser candidata, então a Josi seria uma segunda ou terceira opção. E eles estão debatendo isso. Diálogo, é normal que aconteça. Eu sempre converso com todos, eu converso com o Marcelo, com o Sandro, com a prefeita. Não tenho inimizade, não gosto de agressividade. Claro que quando chega próximo da eleição vai ficando natural essas divergências e os posicionamentos vão ficando com os nervos à flor da pele. Alguns se sentem mais ofendidos, outros menos ofendidos. Acontece.
Agora, o diálogo, ele tem que acontecer. Para uma composição política, acho mais difícil, mas a conversa sempre pode acontecer. Outro assunto, Léo, inclusive comentários aí dos nossos seguidores, conversando, enfim, a respeito de... o Léo vai ser mesmo candidato porque ele está muito bem em Brasília, né? Ele está tendo uma atuação notável em Brasília, haja vista a vinda de vários ministros de Estado aqui para Ponta Grossa, para a região, coisa que a gente não via até pouco tempo atrás, né? Isso é fato, né? A entrada sua junto a ministérios, enfim, aonde está realmente, onde é possível levar projetos e receber recursos, né? E não só em Ponta Grossa, né? Para essa gama de municípios que você tem atuação, né? E que, obviamente, tem uma liderança lá que seja um prefeito, um vice-prefeito, um vereador, enfim, né? Ligados a você, e que esse comentário, mas será que o Léo vai deixar esse pessoal, né? Não vai ser candidato? Como que eles vão reagir à base eleitoral? Para essas pessoas que indagam essa situação, o que você tem a responder? Bom, não é só a vinda dos ministros. Nós temos conquistas históricas feitas. Sim, vindo nesse primeiro ano. É uma representatividade, né? Mas os recursos é que são a mais ministra importantes. da Saúde esteve aqui comigo, visitando Ponta Grossa. Eu levei a ministra da Saúde no Hospital Universitário. Nós anunciamos um novo centro para cuidados das crianças e dos idosos. Nós anunciamos e entregamos 30 médicos no momento mais grave da saúde em Ponta Grossa. Hoje as unidades de saúde têm médicos. Inclusive o governo federal paga 65 médicos do programa Mais Médicos aqui para a cidade de Ponta Grossa. Isso é um dado importante. E eu estou lá, é minha obrigação defender a cidade. E aí temos obras do PAC, temos unidades de saúde, temos novas escolas, temos recursos para pavimentação, recursos para as entidades, recursos da Itaipu forte do governo federal, temos ações do governo federal que nós estamos ajudando a cidade de Ponta Grossa, temos recursos para o turismo, trouxemos um ministro do turismo para dar visibilidade aqui para a cidade de Ponta Grossa, fizemos uma visita a Maltaria próximo, junto com o ministro da Agricultura, de importância muito grande para o nosso agro, que tem um papel fundamental na nossa economia, e em diversos outros assuntos que tratamos. Eu fico muito feliz. E isso mostra a minha força política, que eu construí trabalhando. Imagina se eu tiver o controle dos projetos, secretarias, tendo todos esses contatos. Hoje eu converso com os ministros pelo WhatsApp. Não vai deixar de acontecer isso porque eu não sou deputado. Pelo contrário, isso se fortalece. Agora, de duas uma, o Marcelo, ou ele é um péssimo de um deputado, de secretário, ou ele é um péssimo de um prefeito. As pessoas não falam dele porque ele é deputado eleito. Ele pode deixar. Engraçado, quando eu disputei a eleição contra ele, diziam a mesma coisa de eu deixar de ser deputado. Agora ele é deputado e é candidato a prefeito. Dizem que a Mabel pode ser, a Mabel é deputado. Fico feliz da ponderação ser essa, porque estão reconhecendo o nosso trabalho, os resultados que nós estamos trazendo para a cidade. Na verdade, a indagação ali, Léo, seria no sentido de, será que o Léo estaria disposto a deixar essa, não pela representatividade, obviamente que tem as suas particularidades ser deputado federal e ser prefeito, como você falou, o prefeito ele direciona, ele tem o orçamento à sua disposição para direcionar e definir as prioridades. Agora, essa questão de momento realmente, né? Você podendo colaborar lá em Brasília com essa força política que você falou que foi feita aí ao longo desses 3 mandatos. Eduardo, eleição passada, eu ponderei isso. Eu presidi a Comissão de Ciência e Tecnologia, uma das mais importantes. Ajudei com que o nosso país pudesse ter as vacinas num momento muito difícil. Recuperamos recursos da área da ciência e da tecnologia, valorizando as nossas universidades, investindo naquilo que é mais importante para o nosso país, que é a educação, que é a independência para o nosso país ter condições de progredir. Esse é um debate que envolve a realidade da nossa cidade. Eu abri mão na eleição passada porque eu acreditei que a unidade de um projeto político eu poderia contribuir como deputado dentro de um plano de governo onde eu teria um acesso muito positivo com a prefeitura e conseguiria dar as minhas ideias, sugestões. O nosso plano de governo
Ele foi aceito pela então candidata Mabel. Eu não posso ficar aquém de debater a minha cidade. É aqui que eu moro, que eu vivo. É aqui que as pessoas reclamam comigo. É aqui que eu recebo mensagens de madrugada, implorando por uma vaga de UTI, implorando por um leito, por um paciente doente. Isso acontece todos os dias. É aqui que eu vejo todos os dias as pessoas reclamando de um buraco na rua, das pessoas reclamando de diversas coisas que competem à prefeitura. Quando acontece esse debate, se eu não participo dele, é como se eu não tivesse preocupado com a cidade. Como que eu posso participar? Uma pré-candidatura. A eleição passada eu fui pré-candidato até o final, não fui candidato quando me senti contemplado num grupo político que aceitou fazer uma aliança pelo bem da cidade. Não era uma aliança de troca de favor, não era uma aliança por cargo, por dinheiro. Era uma aliança em torno de um projeto. E nós fizemos um acordo de unir um grupo político e eu fui traído. Foi isso que aconteceu. Hoje, eu estou debatendo a cidade e não é apenas o Aliel. Eu repito o que eu disse no início da entrevista. Claro, se eu for pensar na questão pessoal, eu não seria candidato. Hoje, seria muito mais vantajoso para mim do ponto de vista financeiro, do ponto de vista das próprias responsabilidades, do ponto de vista da minha alegria em poder estar participando de momentos históricos importantes em Brasília, onde eu estou tendo a oportunidade de ter um protagonismo, relatando projetos importantes, presidindo comissões importantes. Veja, eu sou o único deputado da história em Ponta Grossa a presidir comissão permanente. Três comissões permanentes importantes e relevantes para a cidade. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho e o mandato está contribuindo. Agora, eu não vou deixar de contribuir com a minha cidade. O cargo de prefeito é o cargo mais lindo que existe na administração pública. Talvez um dos mais difíceis. Não fui ainda, né? Eu não tive a oportunidade, eu perdi uma eleição. Mas sou muito grato só pela oportunidade de estar debatendo aqui com a nossa pré-candidatura. E se ela se consolidar, a pré-candidatura não é eleição. Se a pré-candidatura conseguir construir esse plano de governo, se nós tivermos um agregamento de mais pessoas e conseguirmos chegar no período das convenções, se o meu partido PV me autorizar a ser candidato, se nós construirmos isso com condições de apresentar um projeto para a cidade, eu acho que é uma obrigação moral minha, é uma obrigação de homem público fazer e participar desse debate. Agora, a decisão é das pessoas. Quem vai decidir quem vai ser o prefeito ou a prefeita são as pessoas. E eu respeito muito isso. Tá certo. E é para colaborar, para auxiliar aí as pessoas a decidirem lá o voto, lá em outubro, é que o Doc.com tem entrevistado aí essas personalidades políticas e os pré-candidatos neste momento. Léo, nós estamos caminhando aí para a reta final da nossa entrevista, é bastante assunto, mas enfim, a gente tem um tempo delimitado ali, até porque para os outros pré-candidatos também, né, não fugir muito disso. Mas eu gostaria de que você respondesse, né, finalizando aí, uma avaliação sua dessa gestão, né? E o que você mudaria, o que seria a prioridade 1 do Aliel se lá no dia 1º de janeiro você for candidato, vencer a eleição, prioridade 1, o que você implantaria na prefeitura para mudar, enfim, sua prioridade? Eu não posso ficar dando spoiler aqui, que os candidatos já vêm aqui e copiam os pré-candidatos às nossas ideias. Aconteceu muito isso com a gente. Bom, Eduardo, primeiro é fazer funcionar o que existe. Não adianta vir com ideia mirabolante, o melhor do mundo, porque essa é uma coisa que parece que não entende o sofrimento que as pessoas têm. Faça funcionar o que tem. Consiga ter uma máquina pública enxuta que entregue os serviços que as pessoas precisam. Para que você possa fazer isso, você tem que conhecer a realidade que a cidade tem. Então, se fosse dizer um assunto, faça funcionar bem o que já existe. Consiga implementar uma política. Vou dar um exemplo concreto. Por que todos os carros do município hoje ainda não têm sistema de rastreamento? Que não custa quase nada, traz transparência, economicidade e ajuda o poder público a ter mais condições de atender aquilo que é mais importante para a cidade. Por que nós ainda estamos pedalando com o nosso plano diretor? O plano diretor é aquilo que organiza a cidade para o futuro. Nós temos um debate de interesses muito grande em relação a isso, precisa ser dado prioridade. Por que as pessoas não acreditam mais no sistema de saúde? As unidades básicas de saúde
as pessoas não acreditam mais que aquele serviço funciona. Elas vão direto na UPA, tem superlotação, tem uma falta de planejamento estrutural na cidade que poderia fazer com que o serviço funcionasse muito melhor. Só do programa Mais Médicos, nós temos 85 profissionais na cidade. 65 pagos integralmente pelo governo federal e 20 que são de cooperação com o município. Se nós temos essa estrutura, temos as unidades básicas de saúde, por que o sistema não está funcionando? Por que ele não está interligado? O que está faltando para tudo isso acontecer? Esse é um ponto que nós estamos trabalhando com muito cuidado, um estudo minucioso para poder fazer com que a rede funcione de verdade. E dando spoiler, então, de um sonho que eu tenho se eu for prefeito, eu adianto aqui uma coisa que eu nunca falei para ninguém, absolutamente ninguém, mas eu tenho vontade de fazer. Eu criaria a Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e do Idoso. Eu presidi a Comissão do Idoso e eu já fui uma criança que trabalhei na rua. Os serviços da prefeitura precisam funcionar principalmente para aqueles que mais precisam. A quantidade de agressão que nós temos nos idosos, a quantidade de serviços públicos que não chegam nessas pessoas, tanto nas crianças quanto nos idosos, porque você não tem uma busca ativa efetiva. Os serviços das outras secretarias que poderiam integrar com isso. E veja, eu não estou falando em criar gasto, estou falando em fazer um remanejamento, criar uma estrutura que dê atenção a quem precisa de atenção. A prefeitura pode fazer isso. Eu tenho muitos sonhos na cabeça. Quando a gente vai dormir, eu lembro, nas vésperas da eleição de prefeito em 16, a gente fica imaginando o quanto pode ser feito. Claro que você tem, muitas vezes, situações que te deixam tristes, situações que você fica frustrado, faz parte da política. Mas ter o sonho contigo, acreditar que pode ser feito muito mais, é aquilo que te move. A administração atual, assim como as demais, o Juscelito foi prefeito, o Rangel foi prefeito, a Elizabeth é prefeita, todas elas têm coisas boas e ruins, tem coisas que a gente tem que aproveitar e tem coisas que a gente não pode repetir, porque tivemos erros. Da atual administração, a prefeita pegou a cidade de fato no momento ainda de pandemia e para mim a maior dificuldade que ela teve é que você não faz nada sozinho. E desde o começo do mandato dela, o grupo que ajudou a elegê-la já puxou o tapete desde o começo. Não é possível que com a força política que eles têm, eles não tenham ajudado a cidade muito mais. A cidade merecia ter tido essa força. Se eu assumir a prefeitura e meu grupo abandonar, não tem como dar certo. Eu preciso fazer com que as coisas funcionem pelas mãos de mais pessoas. Eu preciso que os ministros me ajudem, que os médicos que estão me ajudando me ajudem, que os vereadores que estão me ajudando me ajudem, porque a gente não faz nada sozinho. Ter articulação, dedicação é fazer a diferença. Eu acredito nessa análise que eu faço e acho que vai ser muito interessante esse período eleitoral. Muito bem, agradecer a sua presença aqui no Doc.com, está chegando aí ao final da nossa entrevista, mas obviamente que isso é um primeiro contato, né, com os nossos seguidores, para levar essas informações, obviamente aí que à medida que as coisas forem acontecendo, nós voltamos a conversar e passar mais informações. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a todos, valeu. Muito bem, essa foi a entrevista com o deputado federal Aliel Machado, na série com os pré-candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa, aqui no Doc.com, agradecendo mais uma vez a parceria da Live Propaganda, de onde falamos neste momento. Vamos ficando por aqui, Doc.com.